Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, finalzinho de semestre, né? Tivemos um recesso importante aí para que possamos descansar, organizar as ideias, estudar um pouco mais, rever conteúdo, realizar os trabalhos. Enfim, a gente nunca pode esquecer completamente do conhecimento, esquecer completamente do ensino, porque afinal de contas, a profissão que nós escolhemos, ela nos obrigam a ter atualização, estudo constante, para que nós consigamos executar bons tratamentos e consigamos dar retornos profissionais e responsáveis para os nossos pacientes. Então, para finalizar a nossa última aula teórica, né, eu estou criando esse vídeo basicamente como um guia de estudo para vocês a partir do capítulo 17 do livro do Ockesson. Nesse capítulo 17, ele começa a abordar alguns critérios para terapias oclusais. E nesse capítulo especificamente, ele foca bastante nas terapias oclusais direcionadas àqueles pacientes que são possíveis candidatos a desordens temporomandibulares. Obviamente, pessoal, não quero que vocês confundam as coisas. Desordens temporomandibulares são um conjunto de alterações que representam uma patologia extremamente frequente, mas que a oclusão ela faz parte somente de uma das possibilidades de tratamento, uma das possibilidades que nós precisamos levar em consideração para diagnóstico, mas obviamente não é só isso que nós precisamos levar em consideração para tratar esse paciente de maneira ampla, multidisciplinar. Perfeito? Visto que as desordens temporomandibulares, elas têm etiologia multifatorial, nós precisamos abordar aquele paciente como um todo. Mas então, olhando especificamente a oclusão, qual que é o meu objetivo? Né? É esclarecer uma briga que ainda hoje é muito defendida na odontologia, na qual existem duas escolas diferentes, na qual uma escola ela defende que a oclusão em si ela é a única causadora de uma desordem temporomandibular e a única responsável e é onde nós devemos direcionar o nosso tratamento para aqueles possíveis pacientes que são pacientes com disfunção temporomandibular. E uma outra escola que fala que a oclusão não tem nada a ver com esse tipo de problema, que a desordem temporomandibular tem outras causas e tem outros fundamentos que precisam ser levados em consideração. Só que a literatura ela já nos mostrou que, na verdade, nenhum extremo, nenhum outro extremo está correto do ponto de vista científico. Hoje nós sabemos que a oclusão ela pode sim exercer um papel no aparecimento ou no desenvolvimento da disfunção temporomandibular, sim, mas não é o único fator que deve ser levado em consideração e, como consequência, não é o único fator que deve ser tratado. Como a gente falou anteriormente, desordens temporomandibulares representam um conjunto de sinais e sintomas extremamente amplos, extremamente complexos e que necessitam de tratamentos extremamente amplos e complexos, multidisciplinares. Então, aqui hoje o nosso objetivo é falar um pouquinho de diagnóstico oclusal e de ferramentas que nós temos para devolver estabilidade oclusal para os nossos pacientes. Esqueçam a DTM, não é necessariamente o único tratamento para esse tipo de problema. Só que aí a reflexão que eu quero levar para vocês é basicamente a seguinte: o paciente ele vai sentar na nossa cadeira. Quais são as ferramentas e quais são as capacidades intelectuais que nós, como cirurgiões dentistas, temos para oferecer para esse paciente para uma avaliação de qualidade, para um diagnóstico preciso e para um tratamento efetivo e com prognóstico duradouro? Então, refletindo sobre isso, nós temos que entender que, como clínicos, que como recém-formados alunos de graduação, nós precisamos ter um conhecimento extremamente generalizado de diversas condições. E isso é até um pouco engraçado, né? Que o nosso objetivo é sempre se especializar, focar cada vez mais em uma área específica da odontologia. Mas nós precisamos entender que essa abordagem clínica geral, de entendimento amplo de periodontia, de dentística, de prótese dentária, de oclusão, de estomatologia, de exames complementares e por aí vai, ela é extremamente importante na abordagem dos nossos pacientes. E é o que faz com que nós sejamos promotores de saúde e tratemos pessoas. Perfeito?
Então, partindo desse pressuposto, vamos imaginar que um paciente senta na cadeira de vocês com uma série de sinais e sintomas, e agora? O que que nós vamos fazer? Então, a partir dessa análise, nós precisamos ter bem determinados alguns conceitos básicos que a gente já falou diversas vezes ao longo do nosso semestre e vamos continuar falando ao longo da nossa carreira. Quando nós temos algum paciente que precisa ser tratado e por meio de uma análise oclusal, nós definimos que aquele paciente precisa de uma análise oclusal, nós precisamos entender o que que nós buscamos com essa terapia oclusal. E aí, basicamente, o que que nós buscamos? Qual que é o embasamento que nós temos? São os conceitos que nós já falamos tanto de oclusão fisiológica e oclusão ideal. Então, por mais que fique cansativo nós abordarmos todas as vezes que o paciente ele precisa de contatos posteriores, bilaterais e simultâneos, isso precisa sempre ser revisto. Não porque nós não sabemos, mas é porque nós precisamos relembrar esse conceito sempre que nós formos conduzir uma terapia oclusal. E essa terapia oclusal ela pode ser com uma placa, ela pode ser com uma reabilitação complexa, nós precisamos seguir esses princípios. E o primeiro deles são esses contatos estáveis nas regiões dos dentes posteriores durante os movimentos de fechamento mandibular. E aí, além disso, nós precisamos entender que nós precisamos favorecer a distribuição de força ao longo dos nossos dentes, e para que a gente consiga favorecer, nós temos alguns critérios de posicionamento de dentes, de ponto de contato, de alinhamento dentário, de plano oclusal, que são extremamente necessários para que nós consigamos sucesso nessas terapias. Também não podemos nos esquecer, essas imagens são do meu querido professor Dr. Paulo Sereidarian, que nós precisamos entender que não é somente a oclusão ou o fechamento da boca o que precisa ser levado em consideração. Na verdade, a desoclusão, as guias laterais e as guias anterior, guia de canino, guia protrusiva, elas devem ser levadas em consideração para determinar terapias oclusais eficientes. O que seria eficiente? Livrar os nossos pacientes de sinais e sintomas patológicos e fazer com que os nossos tratamentos eles tenham prognósticos favoráveis. Então, sempre quando nós pensamos em terapias oclusais, o nosso objetivo é justamente melhorar a função do sistema estomatognático. Função de que jeito? É basicamente compatibilizar posição oclusal, posição de mandíbula com posição articular. De nada adianta se nós temos dentes bem engrenados, bem ocluídos, se eles não vão de encontro a uma posição articular ortopedicamente estável. E aí, quando nós falamos de terapia oclusal, nós precisamos dividir essa terapia em terapias reversíveis e terapias irreversíveis. E o que isso quer dizer? A terapia oclusal reversível é aquela terapia que, quando removida, o paciente ele retoma a condição original. E a mais famosa seria as nossas placas oclusais. E, inclusive, eu falei de placa oclusal ontem no meu Instagram. É importante nós entendermos, nós vamos falar isso bastante no próximo período, que placa oclusal não é somente um tipo de placa com um tipo de ajuste. Existem diferentes placas com objetivos diferentes, com ajustes diferentes. Mas as placas, independente de qual placa nós formos realizar, elas funcionam como uma terapia oclusal reversível. E é uma ferramenta de diagnóstico extremamente importante para que nós consigamos desenvolver tratamentos talvez mais invasivos, logicamente se houver indicação. Mas as terapias reversíveis, elas já alteram uma condição oclusal, só que de maneira temporária. E elas devem ser sempre adotadas para a gente confirmar realmente a necessidade de uma terapia oclusal irreversível. E a gente precisa entender também que não necessariamente porque nós conseguimos sucesso com placas, nós vamos obrigatoriamente ter que desenvolver terapias oclusais irreversíveis ou mais invasivas. Vamos citar um exemplo. Um paciente com hábitos parafuncionais, por exemplo, um paciente bruxômalo, que a gente instalou uma placa na tentativa de controle desse hábito parafuncional, na tentativa de controle de contração muscular, de melhora dos sintomas de dor muscular. Só que muitas vezes a gente consegue benefícios com a placa
não necessariamente eu preciso tratar aquele paciente com reabilitações extensas. Por exemplo, um caso como esse anterior, né? Esse caso da direita de vocês. Uma paciente com dentes extremamente alinhados, planos oclusais bem alinhados, dentes em chave de canino, dentes anteriores com uma boa relação, estamos com uma placa inferior, mas não necessariamente porque nós tivemos sucesso nessa paciente, eu preciso propor para ela um tratamento reabilitador complexo. Isso passa pela fase de diagnóstico, que é extremamente importante nessa fase na qual nós nos encontramos. A execução ela é importante, mas o diagnóstico ele é predominante. Então, quando a gente pensa nessas terapias oclusais reversíveis e quando nós obtivemos sucesso nessas terapias oclusais reversíveis, aí nós vamos partir para uma terapia oclusal irreversível, obviamente, se nós tivermos indicação. Dentro dessas terapias oclusais reversíveis existem inúmeras, desde reabilitações protéticas extensas com cerâmicas, com metalocerâmicas ou até mesmo com resinas, nós temos também a ortodontia e o desgaste seletivo. O que a gente precisa entender que todas essas terapias irreversíveis, elas alteram permanentemente a condição oclusal do paciente. Então, nós precisamos ter certeza que aquela alteração permanente, ela realmente vai trazer a melhora dos sinais e sintomas que o paciente nos procurou para tratar. Perfeito? Então, quais são objetivos de terapias oclusais, sejam elas reversíveis ou irreversíveis? É posicionar o côndilo numa posição fisiologicamente estável, que nós chamamos de relação cêntrica. Quais seriam essas posições? Posição onde o côndilo está apoiado na vertente anterior da eminência articular, ele tem discos interpostos entre côndilo e fossa, e em compatibilidade com isso, nós temos contatos oclusais posteriores, bilaterais, simultâneos durante o fechamento da boca, e os dentes anteriores eles vão atuar durante os movimentos excêntricos, ou seja, durante a desoclusão, garantindo para a gente a proteção mútua durante o nosso planejamento oclusal. Então, quando a gente vai definir qual é a terapia oclusal que nós vamos adotar, a nossa primeira regra é que nós vamos utilizar a terapia oclusal que vai fazer o mínimo possível de alterações para que eu consiga cumprir o objetivo do meu tratamento. Objetivo esse que a gente acabou de falar. Então, o nosso primeiro conceito é ser o mais conservador possível. Só que aí a gente tem algumas direções para começar a seguir. Por exemplo, o desgaste seletivo. É uma terapia oclusal extremamente utilizada, mas eles são utilizados somente com desgastes limitados à espessura do esmalte. Ou seja, eu não tenho muito mais do que meio milímetro para realizar esse desgaste. É isso, né? São alterações pequenas, cujo objetivo é o gerar uma harmonização dos contatos oclusais, remover possíveis interferências, mas enfim, o desgaste oclusal ele diz respeito a pequenas alterações para que a gente consiga o objetivo de equilíbrio oclusal. São utilizados em pequenas correções. Casos como esses, em discrepâncias muito grandes entre maxila e mandíbula, o desgaste seletivo ele não está indicado, porque não é possível atingir um resultado equilibrado com esse desgaste seletivo, certo? Mas, além do desgaste, nós também temos acréscimos, que são muito comuns quando nós precisamos harmonizar guias. Numa paciente como essa, por exemplo, que não tem uma desoclusão favorável pelo canino, que não tem uma desoclusão favorável durante o movimento protrusivo, nós precisamos, por meio de moldagem, enceramento diagnóstico, mockup, executar algum tipo de tratamento no qual nós vamos melhorar as guias de desoclusão dessa paciente e, como consequência, na verdade, a gente também melhora a estética, mas o objetivo é o quê? Funcional. O acréscimo seletivo ele tem que ser planejado por meio de um enceramento diagnóstico. E muitas vezes ele tem que ser testado no paciente por meio de restaurações provisórias, por meio de mockups, para que nós tenhamos certeza de que com aquele acréscimo nós vamos cumprir com o objetivo, né? Então, quando a gente opta desgaste ou acréscimo seletivo, em alguns casos, nenhum dos dois vai ser suficiente. Em alguns casos, nós precisamos de tratamento um pouco mais demorados, um pouco mais invasivos, como a ortodontia, por exemplo. Em grandes discrepâncias, nós precisamos, inclusive, associar
ortodontia com cirurgia ortognática. Enfim, nós precisamos entender que as terapias oclusais irreversíveis, elas necessitam de um planejamento adequado, e sem esse planejamento, nós não conseguimos definir qual é a nossa melhor estratégia. Obviamente, o nosso planejamento ele passa por fase de moldagem, obtenção de modelos, ensinamento diagnóstico, mas existe uma regra muito simples que eu gosto muito de passar para alunos de graduação, principalmente, que já nos direcionam em relação ao que executar naqueles pacientes. Essa regra se chama regra dos terços e ela pode ser executada tanto em articulador semiajustável quanto na própria boca do paciente. E o que essa regra dos terços ela nos diz? Ela nos mostra a discrepância no sentido vestíbulo-lingual de dentes superiores com inferiores. E qual que é a significância dela? Quanto maior a discrepância no sentido vestíbulo-lingual entre dentes superiores e inferiores, maior é a chance de eu ter que reabilitar esse paciente ou de ter que executar uma terapia oclusal mais invasiva. Quanto menor essa discrepância no sentido vestíbulo-lingual entre dentes superiores e inferiores, maior é a chance de eu conseguir estabilidade oclusal com tratamentos mais conservadores, como desgaste seletivo. Como é a interpretação dessa regra dos terços? Eu tenho que avaliar onde a cúspide antagonista está ocluindo na fossa oposta do dente antagonista. Quanto mais próximo da região central da mesa oclusal, maior é a chance de eu ter sucesso com desgaste seletivo. Quanto mais distante essa ponta de cúspide oclui com o centro dessa mesa oclusal, maior é a chance de eu ter que aplicar um tratamento um pouco mais invasivo. Perfeito? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu desejo muita sorte. Lembrando que isso não é uma aula completa, isso é só um guia de estudos para que possamos clarear o nosso raciocínio, para que possamos estudar com um pouco mais de efetividade. No mais, contem comigo para o que vocês precisarem. Um grande abraço, até a próxima!